Quando alguém se converte ao cristianismo e não muda nada em sua vida, revela-se indeciso, indigno da liberdade obtida em Cristo Jesus. Vamos lá refletir? Este dia com Deus está escrito, vamos dar mensagem. Se possível, assista e compartilhe, pois aí está o sentido da vida, o caminho de sabedoria e a única Bíblia para muitos que assistem. Vamos dar mensagem, vamos para cima. Bom estar com você mais uma vez. Texto bíblico, Êxodo, capítulo 8, verso 28. Então Faraó disse: Eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe e orem também por mim. Deus havia determinado por meio de Moisés e Arão que os filhos de Israel, que estavam escravizados no Egito, deviam sair dali, daquele país que os oprimia, para a terra de Canaã, a terra da liberdade. Porém, o faraó egípcio, com o coração endurecido, não estava atendendo à orientação, à ordem divina. Então, alguns juízos de Deus começaram a cair sobre o Egito e, finalmente, o faraó diz para Moisés e Arão que ele estava disposto a deixar o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor no deserto. Mas veja a observação: só que vocês não devem ir muito longe. E até fez um pedido de oração: e orem também por mim. Por hipocrisia, pura falsidade. Na verdade, o que o faraó egípcio estava fazendo era usando de uma estratégia. Quando ele diz que daria liberdade ao povo, no entanto, eles não deveriam ir muito longe, é que o faraó sabia que nas dificuldades do deserto, estando próximos ao Egito, o povo seria tentado a voltar e, voltando, estaria escravizado outra vez. Outra questão é que o faraó sabia que, estando próximos do Egito, ele poderia facilmente ir buscá-los de volta com seu exército e trazê-los para a escravidão. Por isso que ele diz: vocês não vão muito longe, fiquem por perto. E até pediu oração com hipocrisia, pensando no sentido espiritual. Fazendo aqui essa analogia entre a realidade do povo de Israel escravizado no Egito pelo faraó egípcio e nós, filhos de Deus, que vivemos na atualidade, nesse mundo de pecado, lutando contra o diabo para seguirmos na direção dos planos de Deus para a nossa vida. Quando o faraó diz assim: só que vocês não devem ir muito longe, é como quem diz: ok, siga seu Deus, mas não exagere. Já ouviu alguém falar assim? Você não precisa fazer disso o que há de mais importante na sua vida. Tudo bem, você quer ser um cristão, quer ser um adventista, ou seja qual for a sua denominação religiosa, seja, mas não exagera não seja fanático não. Claro que ninguém deve ser fanático, mas quando as pessoas dizem assim, não seja fanático, na verdade elas estão dizendo: não assuma para valer a sua fé, não faça disso o mais importante da sua vida, não faça de Deus o centro da sua vida. Acredite, meu amigo, minha amiga, quando você se torna cristão e não vai muito longe, ou seja, quando você não se afasta verdadeiramente do pecado e não assume completamente Deus e vive uma vida de santidade, você se revela indigno da liberdade que você agora tem em Jesus Cristo. O desejo de Deus é que você saia do Egito, do mundo do pecado, e vá para longe, muito longe. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais você se afasta do mal e se aproxima do bem, melhor. A mensagem do Senhor para você e para mim nessa hora é: assuma para valer o Evangelho na sua vida. Erga a sua cabeça e assuma a sua fé diante de Deus e do mundo. E não se envergonhe disso. E se você for criticado ou zombado por causa dos seus princípios e valores, não se importe com isso. Mas, por favor, não fique perto do Egito, não fique perto do pecado. Porque aquele que supostamente sai, mas não vai para longe, facilmente volta para permanecer escravo. Aquele que supostamente sai, mas não se distancia do pecado,
revela a saudade da vida anterior e por isso é indigno da liberdade que agora tem em Jesus Cristo. Deus nos abençoe para que nós assumamos por completo o nosso Senhor. Vamos orar? Pai querido, Tu sabes, Senhor, quantas vezes ficamos no limite entre o bem e o mal, entre o que é santo e o que é profano, entre o que é terreno, corrompido pelo pecado, e o que é puro e celestial. Ajuda-nos, Senhor, a avançarmos pela fé cada vez, nos distanciando do mal e nos aproximando do bem. Ajuda-nos, Senhor, a termos um cristianismo assumido, decidido e comprometido com o Senhor e com a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.